Fala, galerinha do canal Licitação Descomplicada, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra Salles e a gente vai estar trabalhando sobre o remanescente de obras, serviços e bens de um contrato que foi rescindido por inúmeras razões pela administração pública e esse contrato ele foi proveniente de uma licitação na modalidade pregão, principalmente no pregão eletrônico, uma dúvida terrível se eu posso estar utilizando ou não. Primeiro vamos entender o que é contratação de remanescente. Essa contratação é prevista na Lei 8666 de 93 como contratação direta, aquela que não há a necessidade de precedência de processo licitatório, né, porque é dispensável de plano. Está lá no artigo 24, inciso 11, e diz exatamente que na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação e as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. E aqui a gente nunca pode esquecer que o preço, a pesquisa de mercado, mesmo, né, mantendo o preço do contrato anterior, eu preciso sempre repetir para ter certeza de que é adequado ainda com o preço de mercado, independentemente de qualquer coisa. Por quê? Porque na contratação direta, eu preciso sempre espiar o que está lá no artigo 26, no seu parágrafo único, né? A adequação de preço do contratado. Então, o contratado estaria justificado aqui por conta da condição remanescente, mas o preço eu preciso justificar, então eu preciso abrir sempre pesquisa de mercado em qualquer circunstância, não é? Ah, será que eu vou fazer isso só quando tiver nos casos da Lei 866? Não, para qualquer circunstância quando eu estiver fazendo uma contratação direta, tá bom? E a modalidade pregão. Pregão está lá na Lei 10.520 de 2002, que é aplicada para bens e serviços de natureza comum, que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado e dos quais tanto o fornecedor quanto o prestador de serviços eles conseguem de plano atender o objetivo e o objeto da administração pública, ok? Bom, agora, aquela questão que não se quer calar, né? A modalidade pregão é um dos modos de seleção prévia da administração, mas está na Lei 10.520 de 2002. Ela pode aplicar a hipótese de contratação de remanescentes? Sim. Por quê? Porque na própria Lei do Pregão, o artigo 9º da lei diz que aplica-se subsidiariamente a Lei 8666 de 93 para a modalidade pregão. Então, mais do que autorizado, e a jurisprudência também ratifica nesse sentido. Claro que aqui também vou fazer aqui um parênteses, que é sempre importante você dar uma conferida no seu órgão de controle, né? Aqui eu estou trazendo um caso específico aplicado no Estado de São Paulo, aos seus jurisdicionados pelo Tribunal de Contas do Estado. E vai ter outros dois casos do Tribunal de Contas da União, que é para os jurisdicionados do governo federal. A prestação de serviços, por exemplo, locação, coleta, higienização, transporte, entrega de uniformes com fornecimento de armário em sistema de comodato, olha que interessante, foi uma contratação precedida de um pregão eletrônico, foram 3 participantes e o menor preço não conseguiu implantar os serviços. Ele apresentou as suas justificativas, mas a administração ainda assim entendeu que era inexequível, estava caracterizada a inexecução total e por isso aplicou multa, a rescisão contratual e a exigência ainda, né, de ressarcimento dos prejuízos sofridos pela administração pública. Agora, olha que interessante, por conta dessa rescisão, foram 3 participantes, a segunda colocada abriu mão, né, do direito dela, porque ela não aceitou nas mesmas condições do primeiro e foi oferecido para a terceira e a terceira concordou, né? Então aqui é um exemplo, foi um julgado super recente, agora de 2019. Olha 2 casos do TCU. O TCU é
bem interessante. O que discute um pouquinho mais com relação à necessidade de observar a ordem de classificação na modalidade pregão, está aqui nesse acórdão 7473 de 2012. Muito interessante, por quê? Porque ainda que a análise de fiscalização tenha detectado que nem todos os participantes da licitação tivesse sido observada aquela classificação, a própria origem diz que todos os participantes dentro da ordem de classificação foram consultados, ainda que por e-mail. E aí tem uma discussão aqui bem interessante se o e-mail seria mesmo o modo adequado, porque não basta só mandar o e-mail, muitas vezes a pessoa, o portador, ele não recebe, teria que ter algo mais fiel, como uma carta registrada, algo do gênero, bem interessante. Bom, no frigir dos ovos, lá depois de todas as discussões, de todas as provas no processo, acabou sendo entendido como a finalidade pública havia sido observada e, portanto, estavam regulares os atos. Mas é bem interessante, fica aqui uma sugestão de leitura, muito bacana. E o acórdão, aqui peguei um outro exemplo, o 26 e 14, 2614 de 2018, que é muito curioso nesse caso. Na verdade, a grande reclamação aqui, a determinação aqui, é para que aquele que tenha sido contratado por decorrência, né, de uma rescisão, portanto, o contratado de remanescente, deveria apresentar a documentação de habilitação e de qualificação exigida lá na licitação, por conta até do artigo 55, inciso 13 da Lei 8666 de 93, sob pena, inclusive, de não poder continuar sendo contratado. E aí tem toda lá uma regrinha. É interessante que o Tribunal de Contas da União, como o próprio Tribunal de Contas do Estado, não existe negativa sobre a possibilidade do uso da contratação remanescente para a modalidade pregão, menos ainda para o pregão eletrônico. As irregularidades identificadas, principalmente no TCU, são questões de preços que não eram os preços do menor colocado, ali é um preço total aleatório, bem mais alto, questões como documentação, então eram outras questões tangenciais, muito mais graves. Por quê? Porque trabalhadas lá na Lei 8666, no artigo 24, inciso 11. Então, foi muito mais adstrito lá. Agora, uma questão que eu gostaria de trazer como reflexão, ainda assim, para todos, é porque existe uma diferença no modo de processamento da modalidade pregão com a Lei 8666 de 93, que é a criadora da contratação remanescente. Na Lei 8666 de 93, eu tenho a habilitação de todos, eu tenho classificação de todos. E tenho direito resguardado a cada uma dessas fases para todos os participantes poderem recorrer. Então, é tudo, quando eu termino essa licitação, eu já terminei ela por inteiro. No momento da contratação do remanescente, eu só vou precisar fazer a atualização de documento daquilo que já foi analisado no momento da licitação e já tinha sido dado apto como todos efetivamente habilitados. Essa realidade a gente não tem na modalidade pregão, porque o pregão, a primeira etapa dele é a classificação, com a fase de lances. Sim, aí eu vou ter todos os classificados, mas eu não vou abrir a documentação de todos, apenas daqueles na ordem dos lances, do menor lance em sequência, né? Então, se, por exemplo, o primeiro lance, aqui eu trouxe um exemplo aqui nesse slide, né? A primeira empresa, ela teve algum problema de documentação, eu vou chamar a segunda colocada, a segunda classificada em lances, negociar o valor com ela e pedir a documentação e fazer a análise da documentação. Só depois disso tudo feito, poderia ser da terceira, da quarta, vou parar aqui na segunda, né? Só depois disso tudo feito é que eu vou abrir o prazo para recurso, até para ele tentar melhorar a classificação dele. Às vezes é muito difícil, mas é o direito de recurso que todos têm. Então, essa é uma diferença significativa quando eu estiver lá na contratação de remanescentes. Por quê? Porque aqueles que eu estou chamando do remanescente, todos os demais que participaram da licitação
contratação não tiveram direito a verificar aquela documentação. Então fica aqui uma sugestão minha. Claro, a gente está dentro de um processo de contratação direta, não é para ser uma coisa complicada, mas no meu modo de ver, por sugestão, uma cautela a mais, é sempre de bom tom informar somente os participantes, porque só interessa para quem participa, né? Somente os participantes de que está se retornando à condição do pregão por conta da contratação de remanescentes e que abrindo a documentação, por exemplo, nesse nosso caso aqui do terceiro colocado, abrindo a documentação dele, nenhum ato desabonador foi verificado, ele atende todos os requisitos quando do edital lá atrás, isso por uma comunicação por e-mail mesmo, né? Mas no meu modo de ver, isso é importante ainda assim, dentro da contratação de remanescentes, de uma forma célere, na hora de você fechar mesmo essa contratação por decorrência da rescisão anterior, né? E veja, na lei 8666 eu não tenho isso. Por quê? Tá tudo em branquinho, porque todas já tiveram a sua habilitação, a sua classificação contestada, entre aspas, por todos, né? Então, aqui é a sugestão que eu faço para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aí até a próxima.